Hoje é dia de falarmos de uma das sagas que mudaram bastante todo o universo dos mutantes da Marvel Comics. Como uma complementa a outra, fica difícil falar delas separadamente. Então, aguente as pontas aí, pois vou falar de A Busca do Legião e a Fantástica Era do Apocalipse. Fala, observadores! Em meados da década de 1970, Chris Claremont chegou aos X-Men e, com isso, os personagens sofreram uma revolução, se tornando o grupo de maior destaque da Marvel Comics. Quando chegamos à década de 1990, X-Men foi dividido em dois grupos: Dourado, liderado por Tempestade, e Azul, liderado por Cíclope. Além de que tínhamos X-Factor, X-Force, Novos Mutantes e Excalibur. O gatilho de tudo é David Haller, o Legião. Filho do professor Xavier, David é um mutante de poderes incalculáveis, atormentado por múltiplas personalidades. Mas, em maio de 1994, após passar por um coma autoimposto, Legião desperta com dons de um deus, prometendo consertar tudo e, com isso, enfrenta os X-Factor e a equipe dourada dos X-Men, quando termina levando todos para o passado, onde estes perdem a memória, mas encontram com Charles Xavier e Eric Lencher, que trabalham em um hospital de Israel. No presente, a equipe azul dos X-Men e o Professor X recebem uma mensagem da Imperatrix Lilandra que o cristal Micran começou a cristalizar o tempo e, com isso, eles decidem enviar Cable ao passado para despertar o grupo que foi com o Legião. Mas as ações ocorrem tarde demais, pois Legião ataca Eric Lencher, que seria o Magneto, já que tinha a intenção de tirar a vida do mutante para que o sonho de seu pai, Charles Xavier, prosperasse. Só que ele termina tirando a vida de Xavier. Neste momento, Apocalipse desperta, percebendo que seu tempo de governar surgiu e, com isso, iniciava a Era do Apocalipse. O que narrei foi o princípio de uma alteração temporal que ocorreu nas revistas dos X-Men, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, na minissérie A Busca pelo Legião, ocasionando em uma mudança extremamente radical na revista dos mutantes, pois todo o universo destes personagens alterou totalmente. As revistas que conhecíamos deixaram de existir para abrir espaço para outras histórias, iniciando com a revista X-Men Alpha. O que percebemos logo na primeira história é que os Estados Unidos da América foi tomado pelos mutantes, expulsando qualquer humano sem poderes. O único que não sofreu a alteração temporal foi Bishop, pois ele já era um anacronismo. Bishop é atacado por uma das milícias de Apocalipse e Senhor Sinistro, e termina sendo salvo pelos X-Men, ou melhor, uma versão diferente do grupo, que agora é formada por Vampira, Dente de Sabre, Selvagem, Blink, Morfo, Mercúrio, Tempestade, Noturno e Homem de Gelo, liderados por Magneto. Lógico, como uma anomalia temporal, Bishop sabe o que aconteceu, mas Magneto o faz adormecer. Também conhecemos versões deturpadas de Hank McCoy, Alex Summer e Scott Summers, os irmãos devastadores, que são as seclas do Senhor Sinistro. Já Warren Worthington III vive como um hedonista, usando sua fortuna para se manter entre humanos e mutantes, em uma tentativa de neutralidade no seu paraíso, o seu bar, mas servindo de apoio ao grupo de Gambit, os Ex-Eternos, formados por Jubileu, Fortão, Layla Cheney e Mancha Solar, e aos X-Men, que vivem clandestinamente na mansão de Westchester, que pertencera a Charles Xavier, sob a liderança de Magneto e Vampira, enquanto
Colossus e Kitty Pryde treinam jovens mutantes. Lógico, os Homo sapiens sapiens têm uma força de resistência que tem como uma das líderes Moira Trask, que terminou se casando com Bolivar Trask, o criador dos Sentinelas. Eles lideram o Conselho Humano e negociam com Arma X, Wolverine e Jean Grey, um arquivo que lhes promete dar vantagens contra os Homo Superior. Noturno também integrava uma equipe com sua mãe, Mística, o Excalibur, além dos X-Men, que ainda contava com Sina, Zig-Zag e Damaskin. Logan trabalha com Jean Grey, como eu disse, de uma forma a buscar a sobrevivência neste mundo caótico, trabalhando até com os humanos, como já falei, além dos Irmãos Devastadores e Fera Sombria, as séculas de Sinistro. Apocalipse também tem outros mutantes que lhe servem como Estrela Polar, Aurora, Míssil, Elizabeth Guthrie, Jesse Bandolan, Terry Brandon e o Senhor Sinistro. Lógico. O DNA de Jean Grey e Cíclope foram misturados em um experimento do Senhor Sinistro, gerando Nate Grey, o X-Man, um mutante com potencial para liquidar com Apocalipse. Outros mutantes aparecem no transcorrer das histórias como coadjuvantes, mas também mais para compor as histórias do que tendo uma participação mais significativa e importante também. Bem, aqui eu faço a minha parada básica para pedir a vocês que, caso estejam gostando do vídeo, deixem o like aí, pois ajuda, como eu já disse, o YouTube a entender que estão gostando do vídeo e compartilhá-lo também. Mas, caso não esteja gostando, tudo bem, sem problema. Pode dar o dislike, fica mais pelo feedback que entra a gente. Lógico que se estão gostando, gente, não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e dar o peteleco na sinetinha para receber as comunicações dos vídeos que eu posto aqui no Velho na Torre. Bem, voltando, um dos pontos mais interessantes para da saga iniciar. Por exemplo, Logan, que nessa realidade é o Arma X, não tem uma das mãos devido a um confronto com Cíclope, que nessa realidade é caolho. Sério, ele é um Cíclope de verdade. Hank McCoy, sem a influência de Xavier, se tornou um cientista abjeto, vil e maligno, quase um Dr. Mengele dos mutantes, fazendo experimentos genéticos dos mais tenebrosos com pessoas sem o gene X e os que eles chamam de traidores da raça mutante. Senhor Sinistro se tornou um personagem dicotômico, pois aceita o controle de Apocalipse, que é algo que a gente já viu nos quadrinhos, e ao mesmo tempo deseja sua destruição. No começo da saga, vemos Bishop culpando Magneto por tudo o que aconteceu, o que lhe faz questionar e agir, dividindo suas forças, pois, mesmo que deseje um mundo diferente, Eric continua lutando contra Apocalipse e a preservação da vida de todos os mutantes e humanos. Assim sendo, um grupo vai lutar contra um genocídio em massa planejado por um dos filhos de Apocalipse, Holocausto, na Eurásia, o último foco da liberdade humana. Estes, por sinal, após Arma X e Jean Grey cumprirem sua missão suicida, fazem um ataque massivo para resgatar humanos sobreviventes em Nova York, como os Sentinelas de Trask, e, logo depois, enviam ogivas nucleares para dizimar todos os Estados Unidos dominados por Apocalipse. Enquanto outro grupo se ocupa de encontrar o Cristal Micran e outro vai em busca da última pessoa com possibilidade de viagem temporal, Illyana Rasputin. E, como eu não poderia deixar de fora, Nate Grey surge como uma esperança. Como eu já havia dito, ele era possível matar Apocalipse e faz parte de um grupo itinerante liderado por Forge e tem demonstrações de poderes que simplesmente deixam Apocalipse
preocupado e interessado em capturá-lo. Para conseguir o objeto final, várias baixas terminam ocorrendo nos grupos, às vezes por sacrifícios pessoais e outras por abandono. Quando a batalha final explode em Nova York, todas as esperanças são depositadas no retorno de Bishop, graças a Sina e a Illyana no interior do cristal Micran. O resultado final foi a reestruturação do universo Marvel, mas com uma nova ameaça surgindo. Nate Grey, o filho de Apocalipse Holocausto, devido a uma reação inesperada do fragmento de cristal Micran, são enviados ao universo regular da Marvel Comics, o universo meio-meia, e, quando tentou ser teleportado para o interior do cristal, o Henry McCoy daquela realidade, devido às ações de Mercúrio, terminou também parando na realidade restaurada do universo Marvel, causando vários problemas no transcorrer das histórias. Mesmo com um aparente fim, a Era de Apocalipse retornou com uma revista própria entre 2012 e 2013 e, posteriormente, com uma minissérie de 5 edições em 2015. Assim, para mim, um dos pontos mais fortes dessa saga foi ver o artista brasileiro Roger Cruz ganhando mais autonomia com a sua arte, pois antes ele precisava emular e imitar a arte de Jim Lee, devido à saída do artista dos quadrinhos dos Mutantes em 1992 para fundar a Image Comics. Então, vários artistas como Cruz tiveram que manter o estilo de arte de Jim Lee até o surgimento da Era do Apocalipse, tendo a possibilidade de dar o seu toque pessoal e se tornando possível em X-Men Alpha, isso, de dezembro de 1994, e X-Men Ômega, de abril de 1995. Bem, cada uma das revistas contava com um artista diferente, como já era comum nos quadrinhos dos Mutantes, mas, como eu havia dito, os nomes das revistas haviam sido totalmente alterados. Revistas como X-Men, Uncanny X-Men, X-Factor, Generation X, Wolverine e X-Force se transformaram em Astonishing X-Men, Amazing X-Men, Factor X, Generation Next, Weapon X e Excalibur. Eu sei, é muito X. Além de surgirem as revistas Gambit and the X-Eternals, X-Men, dedicado a Nate Grey e o Filho Proveta, gerado a partir do DNA de Cíclope Jean Grey, eu sei, repeti muito isso, e X-Universe, que narrou as atividades de um grupo de resistência humana, como eu já disse também. A Era do Apocalipse foi uma visão única, despertada pela mente de Scott Lobdell, que visualizou um mundo sem Charles Xavier. Lógico, começou com uma tragédia, mas terminou com esperanças, mesmo com as perdas decorrentes. Um dos pontos interessantíssimos é a inversão. Por anos, os mutantes temeram a humanidade, tendo Magneto lhes mostrando sua superioridade perante todos nós. Homo sapiens sapiens somente. Enquanto Xavier lutava por uma igualdade entre todos. Eles eram perseguidos e chegaram a se tornar prisioneiros em campos de concentração em Genosha, mas com uma simples ação do Legião, tudo muda, pois Apocalipse mostra a superioridade mutante, colocando os humanos como perseguidos e excluídos. Mas a chama da esperança foi plantada no coração de Magneto, que encontrou outros que pensavam como ele, fosse com perdas significativas ou por acreditarem que as coisas estavam erradas, lutando contra Apocalipse e seus acólitos e as seclas. O que mostra que, mesmo com uma inversão, a esperança não esvanece.
E sinceramente eu dei meus pulos para poder ler toda a saga. Eu acredito que deve ter em alguma coleção da Salvat, ou mesmo a Panini deve ter lançado alguma coleção assim. Eu vou estar procurando qualquer coisa, coloco aqui no comentário fixo ou na descrição do vídeo, para que as pessoas adquiram essa saga tão emblemática e tão significativa. Por quê? Porque ela muda todo o aspecto dos personagens. Em um momento que, assim, parecia que os X-Men estavam perdidos com a saída de Chris Claremont e posteriormente e também de Jim Lee. Então os X-Men ficaram assim sem eira nem beira por um longo tempo, e a Era do Apocalipse fez com que eles voltassem a ser significativos novamente. E eu vou finalizando o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram do vídeo, pode dar o dislike, aquele feedback que é pra gente. Outra coisa que eu peço muito, você peça aqui aos meus observadores. Peço também para você, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo, para a gente conversar sobre a Era do Apocalipse. E quem sabe, a busca pelo Legião, que é a saga anterior a essa história, que é extremamente importante, devido à ligação entre as duas. Sem a busca pelo Legião, não existiria a Era do Apocalipse. As duas estão totalmente interligadas, como posteriormente outras viriam a estar interligadas por si, mas isso aí é outra história. Quem sabe um dia eu venho e falo. Mas comenta aqui embaixo, vamos conversar aqui embaixo sobre mais desse assunto. Outra coisa que eu também peço, meus observadores, peço também para você, faz um grande favor, espera só mais um pouquinho, por favor, faz um grande favor para mim, compartilhe esse vídeo, joga esse vídeo para frente, para trazer mais pessoas aqui ao Velho na Torre. E, coloquei no começo, você tem que colocar ali no meio. E peça aqui agora, aqui embaixo tem o botãozinho de inscreva-se, clica nesse botão de inscreva-se, não esquece nunca, nunca mesmo, do peteleco na sininha para receber as comunicações dos vídeos que eu posto aqui. Às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.